Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Bíblicas. É uma alegria imensa ter vocês aqui conosco para mergulhar mais fundo nas Sagradas Escrituras. Hoje vamos explorar um livro que muitos consideram complexo, mas que é fundamental para entendermos o coração de Deus e o seu plano para a humanidade, o livro de Levítico. Vamos juntos desvendar as riquezas espirituais contidas neste livro incrível. Levítico, o terceiro livro da Bíblia, nos transporta para um momento crucial na jornada do povo de Israel. Eles acabaram de ser libertados do Egito e estão acampados ao pé do Monte Sinai. Deus já lhes deu os 10 mandamentos e agora Ele vai lhes ensinar como viver em sua presença, como ser um povo santo, separado para Ele. O nome Levítico vem da tribo de Levi, os levitas, que foram escolhidos por Deus para servir como sacerdotes e cuidar do tabernáculo, a morada de Deus no meio do povo. O livro começa com Deus chamando Moisés de dentro da tenda do encontro e detalhando as ofertas e sacrifícios. Pode parecer um pouco distante para nós hoje, mas cada um desses rituais tinha um significado profundo. Havia o holocausto, uma oferta totalmente queimada que simbolizava a entrega total a Deus. Havia a oferta de manjares, feita de grãos, que representava a gratidão pelas provisões de Deus. A oferta pacífica, que era compartilhada numa refeição comunitária, simbolizava a paz e a comunhão com Deus e com o próximo. E claro, havia as ofertas pelo pecado e pela culpa. Estas eram essenciais. Elas ensinavam ao povo uma verdade poderosa. O pecado tem consequências. Ele nos separa de um Deus santo. Mas através do derramamento do sangue de um animal inocente, o perdão era possível. Era um ato de substituição. O animal morria no lugar do pecador. Isso tudo aponta de forma profética e maravilhosa para o sacrifício perfeito e definitivo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como diz em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Depois de estabelecer o sistema de sacrifícios, o livro de Levítico nos apresenta a consagração dos primeiros sacerdotes, Arão e seus filhos. Eles passaram por um ritual de purificação e unção, sendo separados para o serviço sagrado de mediar entre Deus e o povo. Era uma responsabilidade imensa. Contudo, logo em seguida, vemos uma história trágica. 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, decidiram oferecer fogo estranho diante do Senhor, um fogo que não havia sido ordenado por ele. Eles desobedeceram às instruções divinas e, como resultado, um fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu. Essa história nos ensina uma lição dura, mas vital. Deus é santo e deve ser adorado da maneira que Ele estabelece, com reverência, respeito e obediência. Não podemos nos aproximar de Deus de qualquer jeito. A partir daí, Levítico entra em uma série de leis sobre o puro e o impuro. Deus dá instruções detalhadas sobre quais animais podiam ser comidos e quais não podiam. Havia leis sobre a purificação após o parto, sobre doenças de pele como a lepra e sobre o que tornava uma pessoa ou objeto impuro. Para nossa mente moderna, isso pode parecer estranho. Mas o objetivo não era apenas saúde e higiene, embora isso também fizesse parte. O principal propósito era ensinar a Israel a diferença entre o sagrado e o profano, o limpo e o imundo. Era um lembrete constante, em cada refeição, em cada aspecto da vida, de que eles eram um povo diferente, separado por Deus para um propósito especial. Essas leis externas refletiam a necessidade de uma pureza interna, de um coração puro diante de Deus. E chegamos ao coração do livro de Levítico, o capítulo 16, que descreve o dia da expiação, ou Yom Kippur.
Este era o dia mais solene do ano para Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar mais sagrado do tabernáculo, o Santo dos Santos, para fazer expiação pelos pecados de toda a nação. 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado como oferta pelo pecado. O seu sangue era aspergido sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, simbolizando que a justa ira de Deus contra o pecado era satisfeita. O outro bode, conhecido como o bode expiatório, tinha um destino diferente. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode e confessava todos os pecados do povo de Israel. Então, o bode era levado para o deserto, para um lugar desabitado, carregando simbolicamente os pecados do povo para longe. Que imagem poderosa do perdão de Deus! Nossos pecados, quando confessados e perdoados através do sacrifício de Cristo, são removidos para nunca mais serem lembrados. E aqui, no meio desta jornada fascinante, eu gostaria de fazer uma pequena pausa para te fazer um convite especial. Se você está sendo edificado por esta história, se está aprendendo mais sobre a palavra de Deus, por favor, demonstre o seu apoio. Deixe o seu like neste vídeo, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E o mais importante, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Assim, você não perderá nenhum dos nossos estudos bíblicos. A sua participação é o nosso maior incentivo. Muito obrigado. Continuando nossa jornada por Levítico, a segunda metade do livro, começando no capítulo 17, muda o foco dos rituais para a vida prática. Essa seção é frequentemente chamada de Código de Santidade. A frase que se repete aqui como um refrão é: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sou. Deus não queria apenas rituais, ele queria um povo cujo coração e comportamento refletissem o seu próprio caráter. Aqui encontramos leis sobre justiça social, sobre cuidar dos pobres, dos estrangeiros e dos órfãos. Encontramos a famosa regra de ouro, em Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou este como o segundo maior mandamento. Há também mandamentos sobre honestidade nos negócios, respeito aos pais e aos mais velhos, e proibições contra práticas pagãs, adivinhação e feitiçaria. Deus estava ensinando ao seu povo que a santidade não é algo para ser praticado apenas no tabernáculo, mas em cada relacionamento e em cada atividade do dia a dia. Ser santo é ser diferente, é viver de acordo com os padrões de Deus e não com os padrões do mundo ao redor. O livro também estabelece as festas sagradas do Senhor, como a Páscoa, que celebra a libertação do Egito, a festa de Pentecostes, que celebra a colheita, e a festa dos tabernáculos, que lembrava o tempo em que o povo viveu em tendas no deserto. Essas festas não eram apenas feriados, eram momentos de adoração, celebração e recordação das grandes obras de Deus. Cada uma delas também apontava profeticamente para eventos futuros no plano de salvação de Deus, muitos dos quais foram cumpridos em Jesus. Perto do final do livro, no capítulo 26, Deus apresenta as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Se o povo andasse em seus estatutos e guardasse seus mandamentos, ele lhes daria chuva a seu tempo, colheitas abundantes, paz na terra, e o mais importante, ele andaria no meio deles e seria o seu Deus. Contudo, se eles se recusassem a ouvir e obedecessem, as consequências seriam terríveis: doenças, fome, derrota diante dos inimigos e, finalmente, o exílio da terra prometida. Isso não era uma ameaça vazia, mas um alerta amoroso de um pai que sabia o que era melhor para os seus filhos. A história posterior de Israel, registrada nos livros dos Reis e Crônicas, mostra tragicamente como essas maldições se cumpriram quando o povo se afastou do Senhor. O livro de Levítico, portanto, é muito mais do que uma lista de regras antigas.
É um livro que nos revela o caráter de Deus, sua santidade, sua justiça e sua misericórdia. Ele nos mostra a seriedade do pecado e a necessidade desesperada de um mediador e de um sacrifício para nos reconciliarmos com Deus. Para nós, cristãos, Levítico é como uma sombra que aponta para a realidade que temos em Cristo. Jesus é o nosso sacrifício perfeito, que foi oferecido uma vez por todas. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, que intercede por nós. E através dele, nós também somos chamados para sermos um povo santo, separados para Deus, vivendo de uma maneira que honre e glorifique o seu nome em tudo o que fazemos. Que ao refletirmos sobre Levítico, possamos ter um apreço ainda maior pelo sacrifício de Jesus na cruz e sermos inspirados a viver uma vida de santidade, amando a Deus de todo o coração e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Muito obrigado por assistir a este estudo conosco, aqui no canal Histórias Bíblicas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias e estudos da Palavra de Deus. Até a próxima.